Apocalipse capítulo 3, nós vamos hoje dos versos 7 e até o verso 13. Apocalipse capítulo 3 e hoje nós vamos dos versos 7 até os versos 13. Hoje nós vamos conversar sobre a carta à igreja a Filadélfia, de uma cidade chamada Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, do verso 7 até o verso 13. Vamos lá, pode acompanhar a leitura bíblica comigo. O texto bíblico diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que ele abre e ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu nome. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, meus irmãos. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o que nós clamamos ao Senhor nesse momento é pela iluminação do Senhor que vem do alto. Que o Senhor, por favor, entre nos nossos corações, entre na nossa mente, que o Senhor nos transforme, Senhor, que a palavra do Senhor chegue em nós e nos transforme. Por isso, que o Teu Espírito, o Deus conosco agora, nos ilumine de uma maneira poderosa, para que a gente possa ser renovado pelo Espírito do Senhor, para que a gente possa caminhar segundo a Tua vontade. Faz isso com a Tua igreja, Senhor. Faz isso com os irmãos que nos acompanham em casa, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós queremos conversar hoje sobre quando obstáculos são oportunidades. Quando obstáculos são oportunidades. Nós estamos diante de um tema talvez extremamente importante, porque a gente tem conversado sempre que só revoluções, só guerras e só pandemias conseguem trazer uma mudança tão profunda na sociedade, porque nos dão completamente novos paradigmas de vida. Então nós estamos dentro de um momento histórico em que muitos obstáculos estão colocados e postos diante de nós. São questões sanitárias, são questões econômicas e tantas outras coisas. E a grande pergunta que a gente pode e deve se fazer é se diante de tantos obstáculos nós podemos ver oportunidades. Será que elas podem aparecer? Bom, quando a gente começa a olhar a história de algumas pessoas, e nós que somos uma igreja de origem reformada, nós, por exemplo, podemos lembrar da história do Martinho Lutero. O Lutero, ainda no século 17, porque ele nunca quis fazer uma cisão, uma briga, ou tirar, Lutero nunca quis fazer uma igreja nova. Ele quando foi a quando ele foi a Worms, na dieta de Worms, para conversar com o imperador, na hora que Lutero vai sair de lá, eles já estão com tudo preparado para que ele seja assassinado. Só que sabendo disso, um dos duques da Inglaterra, da Alemanha, chamado Frederico o Sábio, ele antes de Lutero ser assassinado, ele sequestra Lutero e deixa ele praticamente 10 anos lá escondido.
Lutero sai algumas vezes, mas vestido com barba grande, com uma outra roupa, para que ninguém o conhecesse. 10 anos no anonimato. Aí você diz, uau, quantos obstáculos, e o que aconteceu no meio desse caminho? Bom, no meio do caminho, Lutero só fez uma coisa, ele traduziu a Bíblia para o alemão. E aí, o alemão que se falava na Alemanha depois daquilo, foi por causa desse trabalho que ele fez durante 10 anos. Uma nação inteira foi unificada, não só por causa da língua, mas por causa do evangelho que foi traduzido a partir de Lutero. O que dizer, por exemplo, do João Calvino, quando ele está saindo da França, ele está indo para Estrasburgo, lá ele vai ficar estudando com Butzer, e aí ele vai passar numa região que está acontecendo uma guerra, então ele vai rodar e passar por Genebra. Quando ele chega em Genebra, ele fala assim, bom, eu estou aqui, rapidinho eu vou embora, amanhã cedo eu já estou indo para Estrasburgo. Aí no meio da noite, o Farel aparece para ele e fala, pô Calvino, fica aí. Ajuda a gente está precisando de um bom teólogo aqui, você vai ajudar a gente. Aí Calvino falou assim, Farel, não dá não, cara, eu vou para Estrasburgo, não vou ficar aqui não, de jeito nenhum. Aí Farel, durante a noite, fala assim, com aquela oração abençoada, que normalmente a Asaf faz para os seus filhos, ele fala assim, Senhor, amaldiçoa esse homem todos os caminhos dele, se ele sair daqui, Senhor. Não é assim que a mulherada fala, Senhor, se esse menino sair, o Senhor pega ele, Deus, e traz ele de volta. E aí Calvino olhou e falou assim, é ruim de eu ir embora desse lugar, eu vou ficar por aqui mesmo, você está doido que eu vou embora. Porque são obstáculos que foram tornados em oportunidades. E o que dizer da vida de vocês e a minha vida? Quantas vezes, meus irmãos, a gente, por exemplo, perde um emprego, e aí a gente acha que todas as portas foram fechadas, e aí quando a gente acha que no meio desses obstáculos inteiros, as situações estão completamente difíceis, olha, aparecem oportunidades para nós. Uma nova oportunidade de vida, uma nova perspectiva de vida. Às vezes passamos algumas dificuldades, alguns perrengues extremos dentro da nossa família, dentro da nossa casa, e aí a gente acha às vezes que não dá mais, e a gente não vê, aí oportunidades aparecem. Olha que coisa curiosa. Todos vocês e eu, nós temos essas experiências de grandes obstáculos que em muitas ocasiões se tornaram em grandes oportunidades para nós. O texto que a gente acabou de ler é a carta à igreja de Filadélfia. Filadélfia era a igreja mais jovem das 7 igrejas do Apocalipse. Ela não é uma cidade antiga como a cidade de Éfeso, não é antiga como a cidade de Sardes, ela não é assim. Ela é uma cidade jovem e é uma igreja também jovem. Filadélfia, na verdade, foi construída como se fosse uma porta na frente de 3 outras cidades. Lígia, Frígia, e qual era a outra? Daqui a pouco eu lembro. As 3 estavam aqui. Só que eram cidades que precisavam ser colonizadas. E como elas precisavam ser colonizadas com a cultura helênica, Mispa, lembrei. Era Mispa, Lígia e Frígia. Eram as 3 cidades que ficavam aqui. 3 cidades grandes. Então, sabendo que através da cultura que mudaria-se e o império conseguiria chegar naquelas 3 cidades, eles montam uma terceira, Filadélfia, na porta das 3. Para quê? Para que a partir da cultura que fosse gerada em Filadélfia, aquelas outras 3 cidades começassem a falar a língua dos gregos, conhecessem a cultura dos gregos, conhecessem a filosofia grega. Então Filadélfia existe para isso. Ela é uma porta para aquelas igrejas, para aquelas cidades. Porque, irmãos, se hoje nós vemos, às vezes você fala assim, nossa, eu mando meu filho para a escola e lá ele aprende um monte de coisa que não devia. O mundo sempre foi assim. A transformação sempre foi pela cultura. Isso sempre aconteceu. E vocês percebem que nós estamos diante de uma cidade que ela foi criada para isso. Então não estranhe o nosso tempo, tá? Isso sempre aconteceu. E aí, a Filadélfia tem esse nome porque o rei que a criou, ele amava demais o irmão dele. E ele gostava tanto do irmão dele que ele resolveu fazer uma homenagem para o irmão dele. E a palavra Filadélfos significa exatamente amor de irmão. Então ele gostava tanto do irmão dele que ele foi lá e botou o nome dessa cidade. Assim, uma cidade estrategicamente pronta, uma porta aberta para transformar as demais, para mudar as demais, para ser um método de conquista para as demais. E aí é interessante porque durante a história de Filadélfia, ela muda de nome algumas vezes.
20 anos antes de Cristo, o César romano, ele transforma o nome de Filadélfia em sendo a cidade de César. Ela virou a cidade do imperador. Olha que legal. Eu estava conversando com o pessoal hoje pela manhã, aqui em Cariacica era assim, por exemplo, aqui a gente sempre foi a Rua Adley número 7. Aí tem uns anos que a prefeitura mudou, aí a gente virou a Rua Adley número 75. Você já deve ter morado num bairro e depois você mora no outro. Aqui, por exemplo, antigamente tudo era Cruzeiro do Sul. Aí agora virou, eu já me perco todinho, Morada de Santa Fé, Cruzeiro do Sul, Jardim Campo Grande, e assim vai. Lá do lado de lá era tudo Santa Cecília. Aí depois virou Dom Bosco, Santa Cecília, bairro Flórida e tantos outros. Era assim também na antiguidade. E Filadélfia, por exemplo, começou a ser chamada da cidade de César. Só que um general, depois no ano 70 depois de Cristo, chamado Tito Vespasiano, ele transforma essa cidade não mais na cidade de César e não mais em Filadélfia. O nome dela muda, ela se torna Flávia, porque o nome dele era Vespasiano Flávio. Se você morasse em Filadélfia, o pessoal ia falar bem assim: olha gente, agora o nome da cidade mudou, o nome é outro, já não é mais aquele que era. Para você ia ser super normal, ia ser super comum. Mudaram o nome da nossa cidade de novo, mas eles nunca abandonaram esse negócio. Era uma cultura corrente deles achar que o nome deles era amor de irmão. Agora olha que curioso, quando a gente começa a olhar o texto, o verso 7 aparece Jesus. Jesus aparece com 3 predicados, ele aparece sendo santo, ele aparece sendo verdadeiro, e ele aparece tendo a chave de Davi na mão dele. No verso 8, Jesus aparece dizendo algo incrível, que quando eu olho, eu tremo. E isso tem sido desafiador para mim, enquanto preparo essas reflexões, porque Jesus diz assim: eu conheço as suas obras. E eu começo a sempre pensar, meus irmãos, se Jesus olhasse para mim, e ele olhasse no fundo do meu olho e falasse bem assim: Rômulo, eu conheço as suas obras. O que é que Jesus ia falar comigo? Rômulo, eu te conheço, eu sei onde você tem andado, eu sei o que você tem feito. E Filadélfia é a igreja mais fraca e a menor que tem. E ele vai dizer exatamente isso no verso 8. Mas sabe o que é legal? É a única das 7 igrejas que Jesus não tem nada para falar dela. Nada. Absolutamente nada. Jesus só fala bem. Me parece no verso 8 que eles passaram por algum tipo de provação que ninguém sabe dizer qual é. Mas Jesus diz assim: vocês foram fiéis, vocês seguraram a onda, vocês andaram. Depois ele vai continuar dizendo assim, a despeito do que aconteceu em Esmirna. Lembrem-se que eu falei com vocês do que aconteceu em Esmirna, quando os judeus investiram muito dinheiro na cidade e começaram a perseguir os cristãos naquele contexto. Aqui me parece que em Filadélfia aconteceu a mesma coisa. Também tem uma sinagoga de Satanás, também tem judeus e uma perseguição judaica no meio da igreja. Eles passaram uma perseguição no verso 7, mas agora no verso 8, mas também agora no verso 9, vocês podem observar que eles passaram também por algum tipo de perseguição. Mas no verso 10, eles não só passaram por uma perseguição. Jesus diz para eles assim: vocês passarão por outra perseguição. Olha que interessante. Vocês passarão por outra perseguição. Uma igreja fiel, mas que passou por muitas perseguições. E agora nos versos 11 e 12, Jesus vai fazer uma promessa para eles. Para uma cidade que sempre mudou de nome, Jesus vai dizer assim: eu vou dar o meu nome para vocês. Eu vou dar o meu nome. E vocês não vão ser mais a cidade do imperador de Roma. O nome de vocês é o nome da cidade que eu faço e que desce dos céus. A Nova Jerusalém. Esse negócio aqui é muito legal. É muito bom. É a Nova Jerusalém que é a cidade de vocês. Vocês moram por um tempo em Filadélfia, mas a cidade, o nome de vocês é a cidade que desce dos céus. Isso aqui é incrível, meus irmãos. Diante disso, eu converso com vocês, por favor, e anota isso, sobre 3 obstáculos, ou melhor, sobre 3 oportunidades, 3 que aparecem para a gente no meio dos obstáculos.
O texto deixa isso muito claro para a gente, tanto no verso 7, quanto no verso 8, quanto nos versos 11 e 12. São 3 oportunidades incríveis que aparecem no meio de uma igreja que sofreu perseguição, sofre perseguição e vai sofrer perseguição. E a primeira oportunidade que aparece para eles é exatamente a oportunidade de se relacionar com Jesus. Observem o verso 7, meus irmãos. O texto começa dizendo para vocês assim: olha só, gente, esta é a mensagem do anjo da igreja. Lembrem que o anjo da igreja aqui é a mensagem da igreja que nunca parou de vir. Agora, olha quem é que Jesus diz que ele é. Porque relacionar-se com Jesus, às vezes a gente fica meio assim, quem é Jesus? Essa semana eu recebi uma pergunta se a gente podia usar crucifixo. Normal. Mas é porque a gente tem uma visão de Jesus meio estática. A gente não tem uma relação de Jesus como se ele fosse alguém mesmo. Agora olha como Jesus diz que ele é no verso 7. Ele diz, essas palavras são daquele que é santo. A expressão santo sempre foi usada no Antigo Testamento para falar de quem Deus é. Completamente separado, completamente puro, é Jesus. E aí, vocês se lembram, por exemplo, daquela expressão de Isaías capítulo 6, quando o texto bíblico diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu havia sentado o Senhor num alto e sublime trono. E o que os anjos cantavam, eles diziam, santo, santo, santo. Quando a gente olha para Jesus, a gente está olhando para o próprio Deus. Agora Jesus vai mais a fundo. Quem é ele? O texto diz que ele é o verdadeiro. Olha que coisa curiosa, pessoal. Porque no Novo Testamento tem 2 palavras para verdadeiro. Eu posso dizer assim, o Vasco vai subir para a Série A. Isso é verdadeiro. Ou não. Percebe? Isso é uma coisa. Agora, eu posso dizer para você assim, o Vasco sexta-feira ganhou do Sampaio Correia. 1-0. Gente, que coisa horrorosa. Aí o Jader, que gosta muito do Vasco, fala assim, isso é verdadeiro. Mas olha, por trás do verdadeiro do Jader, tem que 75% da posse de bola foi do Sampaio Correia. Isso é verdadeiro. E por trás tem um significado. Sabe qual é? O time do Vasco é ruim demais, gente, pelo amor de Deus. Percebe? Ou, por exemplo, eu citei esse exemplo de manhã. Juliano fala assim, Rômulo, vamos tomar um café amanhã? Aí eu digo, vamos. Aí eu vou chegar depois e falar assim, Sara, tomei um café com Juliano. Isso é verdade, nós fomos realmente. Só que tem um outro significado. Juliano estava com muitas dificuldades, aí ele chegou para mim e falou assim, Rômulo, vamos tomar um café amanhã? Aí eu falo, vamos. Aí eu chego para Sara e falo assim, Sara, tomei um café com Juliano ontem. Você não tem ideia de como ele estava. Ele não estava bem, a cabeça dele não estava boa. A minha afirmação do que é verdadeiro tem significado. Não é só é verdade, menina, é verdade. Não, tem significado. Agora, olha o que Jesus está dizendo. Ele não só é Deus, mas ele está dizendo assim, olha, por trás de mim existe uma verdade que significa a sua vida. Por trás de mim tem uma verdade que traz sentido para a sua existência, que traz sentido para o seu viver. Num mundo em que as pessoas tentam se definir por identidade, Jesus está dizendo assim, eu dou a identidade de vocês, eu mostro o que vocês são, eu trabalho o que vocês são, eu transformo vocês de dentro para fora, eu sou o significado da existência. O significado da vida parte dele. É isso que o texto bíblico está querendo dizer para mim e para você. Mas olha quem é esse Jesus. O texto bíblico vai dizer, e o João quando escreve isso é muito perspicaz, gente, o apóstolo Jesus. Porque ele vai em Isaías capítulo 22 e ele vai citar o Eliaquim, que é um servo do rei Ezequias. E o Eliaquim é um que tem a chave de Davi. Ele é um servo que abre a porta para que você possa entrar na presença do rei. Essa é a visão do Antigo Testamento. O João está dizendo assim,
Quem é Jesus? Jesus não só é o Santo e o Deus Todo-Poderoso. Jesus não só é aquele que dá significado para a sua vida, mas Jesus é aquele que abre a porta, assim como Eliaquim abria a porta para que os homens vissem o rei Ezequias. Jesus é aquele que abre a porta para você se achegar até o trono da graça de Deus. Por isso você pode buscar o Senhor e dizer: Senhor, em nome de Jesus nós estamos aqui. Agora, irmãos, nós não só dizemos quem é Jesus, a grande questão é a gente dizer assim: como é que a gente se relaciona com Jesus? Como a gente se relaciona com Ele? Eu acho que a grande pergunta é essa. E aqui, meus irmãos, deixa eu tentar trazer para a gente, para ficar de uma maneira muito clara. Quando a gente está falando de se relacionar com Jesus, às vezes a gente não consegue materializar esse negócio e fazer isso se transformar vida para a gente. Mas há um pedaço da doutrina reformada que é maravilhosa, que são os meios de graça. E o que é isso? Para nós, quando a gente olha a Bíblia, Deus é tão incrível quando Ele vem de encontro a gente, que Ele vem dentro da gente e Ele infunde a graça dEle em você. Não tem quando o caminhão daquele negócio do fumacê passa na rua? Não tem? Você adora. O caminhão do fumacê passa na rua, o que você faz? Você vai atrás e fica assim, não é? Só que não. A graça de Deus é mais ou menos isso. É como fumaça que entra no pulmão da gente. Esse negócio entra de uma maneira muito poderosa. Olha como é isso. Para os reformados, por exemplo, o que é que vocês estão vivendo? Vocês estão expostos nesse exato momento à palavra de Deus. E o que acontece? Por que, meus irmãos? Por que às vezes os seus pecados, quando a gente começa a conversar, eles começam a vir à tona? Por que você começa a ter algumas reflexões e começa a fazer reflexões na vida enquanto nós estamos em momento de culto e você está sendo ministrado pela palavra de Deus? Se você fosse um bom psicólogo, eles iam dizer que era só fenomenologia. Só que a gente vai dizer, sabe o quê? Isso é a manifestação presente de Deus na sua vida. É o Espírito de Deus presente aí, ó, batendo no seu coração, batendo em você, de dentro, fazendo você confessar pecado, fazendo você ter esperança, fazendo você ser renovado. Por quê? Porque isso é a materialização de Jesus na sua vida. Por isso cristãos não podem parar de cultuar e de ter contato com a palavra de Deus, com a pregação do Evangelho. Ter contato com Jesus. Isso não é algo simples assim, falar, nossa, vem da minha razão, vem da minha mente. Não. Isso é Jesus se materializando na sua vida. Ontem à noite fui fazer uma visita e fui ministrar a Santa Ceia para um casal que não vem há muito tempo porque eles estavam grávidos, né? E aí depois da criança nascer, fui lá, levei Santa Ceia para eles. Comi um ganache maravilhoso, gente. Oh, Jesus. Chama o pastor para ir na casa de vocês, gente, por favor. Aí olha só, cheguei lá e conversamos muito. Aí quando eu ministrei a Santa Ceia, a moça chegou para mim e falou assim: pastor, se eu não chorar não é Santa Ceia, né? Se eu não chorar não é Santa Ceia. E sabe o que é legal? Quando a gente come do pão e a gente bebe do cálice, é a presença real de Jesus. Você está se alimentando. Aquilo ali continua sendo pão e aquilo continua sendo vinho, tá? Mas você se alimenta da presença real de Jesus. É graça sendo infundida na gente. É o poder de Deus sendo infundido na gente. É fumaça entrando de Deus dentro de nós. Essa é a visão. É Ele se materializando na vida da gente. É você indo até o Calvário e você indo até o sepulcro vazio e percebendo que Jesus está te enchendo. Isso é se relacionar com Deus. É esse Jesus que aparece. E é aí que a vida da gente começa a ir tendo sentido. E o poder de Deus vai entrando na gente. Quando a gente olha um batismo, por exemplo, meus irmãos, às vezes a gente olha esse negócio e a gente não dá o devido valor que deveria dar. Mas o que está acontecendo ali é graça de Deus sendo infundida na vida da comunidade cristã. E a gente olhando que o poder de Deus está purificando, curando, salvando, ministrando. E quando você participa de um negócio desse, você olha e fala assim: uau! Deus está enchendo a igreja dele, pessoas estão sendo convertidas, pessoas estão cheias de Jesus. Agora eu queria parar e falar de uma outra coisa aqui, porque eu falei de palavra, falei de Santa Ceia, falei de batismo, mas tem uma coisa que a gente praticamente não fala. E quando a gente fala muito pouco.
Tem um escritor que o Hernandes cita ele a cada sermão 4 vezes, que é um metodista chamado E.M. Bounds. O E.M. Bounds, ele fala uma coisa muito interessante sobre oração. Ele diz assim: pessoal, pouca oração é pior do que oração nenhuma. Pouca oração é pior do que nenhuma oração. Você sabe, meu irmão e minha irmã, que nós temos mecanismos na nossa mente. Você sabe que nós somos seres humanos e somos completamente litúrgicos. O que significa isso? Você acorda do mesmo jeito. Você tem os mesmos rituais diários. É a mesma coisa. Você acorda, você levanta do mesmo jeito. As suas atitudes são as mesmas do mesmo jeito. O tempo todo. Nós somos extremamente litúrgicos. Os nossos hábitos, nosso cérebro, ele se programa para isso. E aí presta atenção. Como é que nós oramos? No carro. A gente fala 3 palavras com Deus. Quando você está esperando o elevador, aí você fala 2 palavras com o Senhor. Às vezes alguns são mais crentes e oram antes da comida e depois da comida. Quando está de noite, de pantufa, você fala assim: Senhor, abençoa o mundo todo, em nome de Jesus, e fui. Porque é como a gente tem caminhado, infelizmente. E aí percebam, meus irmãos, que de acordo com que a gente vive desse jeito, o poder de Deus não flui da vida da gente. Não flui. Não vemos a graça de Deus infundida em nós. Porque nós não gastamos tempo, nós não investimos tempo. E a nossa desculpa é sempre que a gente não tem tempo. E qual é essa grande questão? Quando a gente não está conversando com o Senhor, irmãos, não adianta, nós não vamos nos encher dele. Se a gente não conversa com o Senhor, não adianta, não vamos transbordar dele. Não vai andar. Não vai andar. Vai ser igual carro sem gasolina, gente. Aí deixa eu te falar uma coisa. Porque isso é um termômetro espiritual incrível para a nossa vida. Incrível. A história das missões nos conta, por exemplo, de um missionário que ele trabalha na Birmânia. Hoje é o que se chama de Mianmar. E o nome desse cara é Adoniran Judson. O Adoniran Judson, ele fica na Birmânia por 10 anos e ninguém converte, gente. Teve problema no casamento, a mulher quis ir embora. 10 anos, mas não convertia ninguém. Você já imaginou você trabalhar 10 anos e você não vê nada? Você não vê um fruto do seu trabalho. O que o Judson vive é exatamente nisso. Conta e reza a história que ele, tentando evangelizar a Birmânia naquela época, ele faz um panfletinho cheio de versículos e distribui para as pessoas. Ninguém lembra do que era aquilo, ninguém sabia do que era aquilo, aquilo se perdeu. Judson abandona aquilo. Mas olha o que ele diz sobre a vida dele. Abre aspas. Arranje sua agenda, se possível, de modo que possa confortavelmente devotar 2 ou 3 horas todos os dias, não meramente a exercícios devocionais, mas ao próprio ato da oração em secreto e da comunhão com Deus. Empenha-se e afaste-se 7 vezes no dia dos afazeres para ficar na companhia de Deus e para elevar sua alma a Ele em retiro individual. Comece o dia levantando-se depois da meia-noite e dedicando a esta obra sagrada algum tempo no silêncio e na escuridão da noite. Que os primeiros minutos da alvorada encontrem na mesma obra. Que você seja visto fazendo o mesmo às 9 da manhã, às 12, às 15, às 18 e às 21 horas. Seja resoluto quanto a esse assunto. Faça todos os sacrifícios viáveis para manter tal rotina. Considere que o tempo é curto e que os negócios e afazeres não devem ter permissão de roubá-lo de Deus.
Impossível? Orientações para fanáticos. Gente, já falavam isso no século XIX. Porque enquanto eu leio, você fala assim, isso é fanatismo. Ah, não, isso é impossível. São demandas demais. Não são, é indisciplina demais. É indisciplina minha e sua. É falta de termos a ideia de quem é Jesus Cristo e do que é a sua obra, de como o escritor aos Hebreus nos diz, de que nós podemos nos achegar num trono de graça. Meus irmãos, muitos de nós estamos capengando, porque a gente não investe momentos de oração com o nosso Senhor, com esse Deus que é santo, verdadeiro e que abriu um caminho para a gente chegar até Ele. Por favor, meus irmãos, hoje, eu acho que eu e vocês, a gente tem que ter um compromisso com o Senhor. Nesse mundo cheio de obstáculos, que a gente diz assim, que loucura, que coisa doida. A primeira oportunidade que Deus está dando para a gente é o seguinte, olha só, o mundo pode ser maluco e doido, mas o Deus que criou o mundo, Ele tem ordem e você tem acesso a Ele, é só você tirar esse tempinho e gastar tempo com Ele. Tire momentos com Ele, pare, e comece a falar com Deus até que você não tenha mais o que falar, para que você comece a ouvir a voz dEle. Irmãos, nós precisamos de uma vida um pouco mais disciplinada para que o poder de Deus encha a vida da gente. E essa é a primeira oportunidade. Relação com o Senhor. Relação com o Senhor. Relação com Jesus. Mas tem uma segunda oportunidade, que está no verso 8. Observem que Jesus está dizendo que Ele tem uma porta aberta. Uma porta aberta. Eu falei com vocês da Frígia, da Mispa e de Lígia. Eram 3 cidades, das quais Filadélfia ficava na porta. E Filadélfia deveria ser a porta de entrada para que essas 3 cidades fossem transformadas segundo a cultura dos gregos. Olha o que Jesus está falando. Olha que lindo. Ah, beleza. Olha só, Filadélfia. Vocês até aqui foram uma porta para filosofia, para a língua grega entrar. Mas agora, eu estou abrindo uma porta para que o Evangelho chegue lá. E essa porta não vai ser fechada por ninguém. Meus irmãos, a segunda oportunidade que a gente tem é de fazer parte dessa obra de Jesus. A gente pode fazer parte dessa obra de Jesus. O que está acontecendo com a gente no nosso tempo? Pessoal, são realmente muitos obstáculos. E quando eu preparava para a gente poder conversar aqui, a gente sempre diz assim, os tempos são muito difíceis. Eu ouço casais dizendo assim, não, nós não vamos ter filhos, e a gente não vai ter filho, por quê? Como é que eu vou educar filho nesse tempo difícil? Não é assim? Se o Adão tivesse ouvido vocês, não tinha nenhum vivo. E olha que o primeiro problema foi o de Adão, exatamente que um filho dele matou o outro. E eu espero que eu nunca viva isso. E que vocês também não. Porque desde Gênesis capítulo 3, quando o pecado entrou no mundo, nunca foi bom criar filho, gente. Nunca foi. Porque na verdade nós somos uma sociedade que é dominada por Mamon e não por Jesus. Porque no final das contas o que está acontecendo é que a gente não quer investir dinheiro em criança, tempo em criança, a gente não quer isso. A gente não está afim desse negócio. Então isso é desculpa para boi dormir de egoístas que não querem, na verdade, se submeter ao plano de Deus de terem filhos da aliança. Esse é um problema. Então, não é que os dias são maus, eles sempre foram. Mataram o rei da glória. Mataram o autor da vida. Você espera o quê? Irmãos, não se assustem com essa nova estátua de Nabucodonosor que está sendo levantada no nosso tempo. Qual é essa estátua de Nabucodonosor? Eu te falo. A estátua de Nabucodonosor é aquela do livro de Daniel que quem não se dobrasse a ela seria morto.
isso é o que está acontecendo no nosso tempo. E ainda que a gente vá resistir e ensinar as nossas casas e fazer a nossa igreja ser uma igreja forte e tentarmos influenciar a cultura, os dias são maus. E eles sempre foram maus. Agora, eu estava lendo, por exemplo, sobre uma tal de uma cultura hook-up. Já ouviram falar disso? Quem é jovem já. Sabe o que é isso? A gente inventa nome novo para safadeza velha. Sabe o que é isso? Isso se chama sexo casual. A gente marca um encontro com alguém e faz sexo com essa pessoa e chama-se cultura hook-up. Olha que bonito. É, né? A gente tem nome para safadeza, gente. É namoro livre. Isso sempre aconteceu. Sempre teve. Aí a gente tem, por exemplo, uma outra estátua de Nabucodonosor, que é o movimento LGBTQRSTUVXZ. Mais. E não adianta. Quem não se dobrar diante disso, vai para a fornalha, meu filho. Porque o que se acontece é que não se pode falar de qualquer outra coisa e argumentar. Porque quando você argumenta, você é um retrógrado. A sociedade sempre foi assim. Irmãos, essas políticas de identidade, elas são tão demoníacas, que, por exemplo, os americanos estão vivendo uma situação complexa, e eu espero que ela não venha para o Brasil. Eles têm um troço que vem lá do inferno, chamado a teoria racial crítica. Os caras estão dividindo negros e brancos de tal jeito, que os caras vão começar a brigar de alguma forma que a gente nunca viu antes. Eu tenho conversado com pessoas que moram lá, a situação está incrivelmente difícil. Que é o que está acontecendo. As pessoas não conseguem mais conversar umas com as outras. E olha, a gente olhando aqui, todo mundo branco, preto, azul, verde, cor-de-rosa, pardo. Tem branco casado com preto, preto casado com branco. A igreja sempre foi assim. E uma bênção de Deus. Louvado seja o Senhor. E são essas pautas que estão sendo levantadas no meio da sociedade, e quem não se dobrar no meio desse negócio, vai ser jogado no meio da fornalha. Sempre lembrando que eu sempre mandei vocês abraçarem todo mundo, acolherem todo mundo, independente de qualquer coisa. Mas o mundo sempre foi difícil, irmãos. Nunca foi um lugar fácil de se viver, não. Nunca foi. E nunca será. Agora deixa eu dizer para vocês, no meio dessa cultura toda louca, eu estava citando, por exemplo, hoje pela manhã, uma outra coisa. Percebam que as crianças vão para a escola, ou você vai para a faculdade, ou você vai fazer um curso, o que tem na cabeça de quem vai te ensinar? Um troço demoníaco chamado educação liberal. O que é isso? Nossa, os professores são agricultores da mente dos alunos. Aí você já viu que desgrama que está dando, né? É claro que é o que está acontecendo. A palavra dos pais não funciona. Só que aí você diz assim, pastor, os dias realmente são maus. Eu digo, realmente são maus, mas eu posso dizer uma coisa: talvez nunca antes na história foi tão fácil e tão bom pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque está todo mundo se matando sem saber quem é. Índices de depressão altíssimos, índices de suicídio terríveis, pessoas acabando com a própria vida. Outra coisa, uma atomização da sociedade, um individualismo absurdo. Percebam, meus irmãos, com quem é que você se relaciona? Só com quem está nas redes sociais. A gente só vê a informação que o algoritmo do YouTube manda para nós. Você só vê os vídeos daquilo que você acredita, e aí você acha que o mundo gira em torno daquilo que você acredita. Mas aquilo foi criado, uma bolha criada para você ver aquilo e achar que o mundo é segundo a sua imagem e semelhança. As pessoas estão vazias de significado, vazias de sentido. Elas não têm o que provar, elas não têm um Jesus que eu falei com vocês que na oração infunde graça, infunde poder nelas. Elas não têm um espírito que vai dizer que a vida não é sobre o meu desejo, o seu desejo. A vida não é sobre o meu afeto ou o seu afeto, porque Jesus muda tudo, meus irmãos. Jesus muda tudo. Jesus muda a orientação, Jesus muda tudo. As pessoas não têm isso.
Nós estamos numa época em que as pessoas não sabem os nomes umas das outras. O que significa isso? Irmãos, talvez nunca tenhamos um período tão propício para nos engajarmos na missão e começarmos a sermos agentes de transformação do reino de Deus. Olha que oportunidade que está sendo dada para nós. Pessoas que não têm direção. É maravilhoso isso. A gente está com a mão assim, ó. Bora! Eu estava contando uma experiência que a Aline e eu vivemos um dia desse atrás. Felipe disse que há mais ou menos 4 semanas. A primeira experiência, meus irmãos, foi porque eu tive que deixar minha filha de 12 anos naquela época, numa reunião de jovens da igreja. Aquilo já me deixou meio bugado. Eu estou ficando velho. Eu tenho que sair de casa e deixar a minha filha na igreja. Mas é para quê? É para o encontro de criança? Não, agora é o encontro de adolescente. Rapaz, ficando velho. Aí a gente saiu para bater papo. Conversar num lugar aberto, esperando da hora para vir buscar sua filha adolescente. Agora é adolescente. Só que esses meninos começaram a fazer uma noite de louvor aqui da igreja, que começou às 7, acabou meia-noite. Acho que tinha avivamento aqui, né? Saiu todo mundo rouco, ficaram aqui e tal, e comeram. Enquanto isso, a gente estava conversando, esperando para buscar a Aline, a Elis, e sentou do meu lado, lá nesse lugar aberto que a gente estava, sentou do meu lado uma pessoa transexual. E mais 3 pessoas que você olhava e falava assim, essa galera não está muito normal, não. Esse pessoal comeu um bolo aí meio diferente. Estão meio alegre, só não está muito bom, não. Perguntaram, falaram, não, a gente pode sentar aqui? Não, pode, beleza. Foi muito interessante conversar com eles, pessoal. Perguntaram o nosso nome, conversamos, nos identificamos como cristãos. Falamos que, não falei que eu era pastor, porque nessa atual conjuntura, se eu falo que eu sou pastor, eu acho que eles cortavam minha cabeça fora. Porque os crentes não são bem vistos em determinadas fatias da sociedade. Se você não sabia disso, é verdade. E aí eles, os 4, estavam conversando, eu e a Aline falando da vida. Gente, pergunta que eles nos fizeram. É uma que vocês não se fazem, que ninguém conversa. Vocês são de direita ou de esquerda? Aí eu parei, falei, se eu falo que eu sou pastor, eu já falei que eu sou cristão, vou ser fuzilado. Vou ser fuzilado. Falei, Satanás do inferno veio tirar a minha paz, mas tentando me botar numa furada, cara. Isso é coisa do diabo, é sério. Aí a gente olhou, eu falei bem assim, olha só. A gente gosta de pessoas. A gente gosta de pessoas. Se eu vejo o mundo de maneira A, B, C ou D, isso jamais vai me afastar de você. Sou cristão. E como eu sou cristão, eu sou um construtor de pontes. Eu construo relações e eu não destruo relações. Até porque, isso eu não falei com eles, até porque Jesus não vai governar a eternidade com pensamento de direita ou de esquerda. Jesus tem um reino justo. Jesus tem um reino fiel. E só Ele vai dar isso para nós. Mas percebe que a gente cai em algumas ciladas às vezes, e o que nós podemos fazer por longa 1 hora, não verei essas pessoas talvez nunca mais na minha vida, mas elas puderam ver uma família cristã, discípulos de Jesus, com os filhos na igreja, em pleno século 21, jovens, falaram assim, mas vocês já têm filhos dessa idade? Já, a gente começou cedo, lá em casa a gente trabalha, né? Nosso pai trabalha desde cedo, a gente também, né? Então já começamos a trabalhar logo cedo. E no mínimo, meus irmãos, no mínimo, a gente pode tirar um estereótipo de quem é crente. E a gente pode mostrar para eles que é possível ser cristão e conviver com todas as pessoas, porque sempre foi assim na história. E sempre vai ser assim. Nós somos chamados para ser construtores de pontes. Esse é o nosso papel. E aí olha que coisa interessante isso.
Eu queria, por favor, em nome de Jesus, que você anotasse esse negócio para você fazer isso a partir de agora, porque a sua vida está passando. E Jesus está convidando você, no meio desse período de pessoas secas, nesse período de pessoas que estão completamente perdidas, a você pegar uma grande oportunidade de ser um agente de transformação de Jesus na vida das pessoas. Então, por favor, em nome de Jesus, esteja com as pessoas. Esteja com elas. Anota isso. Esteja com as pessoas, independente de quem elas são. Saia de um gueto cultural. Esteja com pessoas. Gaste tempo com elas. Gaste tempo com pessoas. E aí eu vou usar uma expressão que o Ricardo Agreste sempre fala com a gente, que é assim: intencionalidade. Escolha pessoas as quais você vai gastar tempo estando com elas. É aniversário. E especialmente não crente, tem que ser não crente. A gente precisa desse movimento, um movimento em que discípulos vão de encontro. Esteja com as pessoas, meus irmãos, esteja com elas. Segunda coisa, ouça as pessoas, ouça, só ouça. Deixe que as pessoas falem, deixe elas falarem. Seja um bom ouvido. Vocês são crentes, vocês oram, vocês têm o Espírito de Deus, o poder de Deus foi dado para a igreja. Ouça, deixa falar. As pessoas não têm com quem conversar, elas não têm com quem se abrir. E normalmente quando a gente começa uma conversa, a pessoa começa a falar, e aí lá, só depois de muito tempo que ela tiver confiança em você, daí ela vai começar a falar das dores da alma e do coração dela. Por isso, não só esteja com as pessoas, não só as ouça, coma com elas. Gente, não tem nada mais afetuoso do que comida. Coma com as pessoas. Chame as pessoas para a sua casa, coma com elas. Oferece uma refeição para alguém que não é crente, que você sabe que Deus pode transformar aquela vida. Vá à casa das pessoas, coma com elas. Comida é afetuoso. Esteja, vai, come bolo. Chama o pastor para comer ganache com você também. Faz aquele pudim gostoso, canjiquinha, pescoço de peru, que é uma delícia com pimenta, meu Pai eterno. Não é bom esse negócio? Faz esse trem. Toma café, é bom demais da conta. Coma com as pessoas. Em volta da mesa que a vida acontece. Coma. E vai ouvindo. E esteja com elas. E depois, você não precisa fazer curso de teologia, meu filho. Não precisa fazer curso de teologia, você não precisa ser bacharel em nada. Conta a sua história, meu querido. Conta a sua história. Eu era assim, Eu era assim. Agora olha o que Jesus fez. Quer ver mais? Vem e vê. Vamos numa caminhada de discipulado. Vamos numa caminhada com Cristo. Existe uma turma ali na primeira de Campo Grande com uma galera boa de andar. Pensa num pessoal bom. Pensa numa galera que vai te receber. Pensa numas mulheres que vão orar por você. E que sábado à tarde faz departamental. E fica as duas Ana Maria Braga aqui na frente. Cadê elas? Tem uma ali e outra cá. Se cuida, Ana Maria! Se cuida, que o mais você da primeira está chegando. Eita, meu Deus! Vocês perderam ontem. Duas Ana Maria Braga aqui. Ficou ótimo, meninas. Olha aqui é um lugar em que a gente trabalha com a família da gente para ela ser edificada. Conta a sua história, meu filho. Ora com as pessoas. A gente tem essa oportunidade, um mundo carente. Um mundo que carece do Evangelho. Nós temos essa oportunidade. Agora olha só. Se a primeira oportunidade é o próprio relacionamento com Jesus, se a segunda oportunidade é a oportunidade da gente poder participar da vida com Jesus, ou da missão de Jesus, percebam nos versos 11 e 12, pessoal. Olha que maravilha o que está aí. Olha que coisa grandiosa.
Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês, no ano 20 a.C., como eu te falei, olha o verso 11. A Filadélfia começou a ser chamada de a cidade de César, a cidade do imperador, que era a cidade do Deus imperador. Aí Jesus está dizendo para eles no verso 11 e 12 assim: vocês agora têm uma nova cidade, não a cidade de César, mas a cidade que vem dos céus, que eu estou construindo, a Nova Jerusalém. E olha só, o nome de vocês não é mais cidade de César, o nome de vocês não é mais Flávia, nem se preocupem com o nome Filadélfia, porque agora vocês têm o meu nome, vocês têm o meu nome. Percebem que oportunidade é essa? Essa oportunidade é de começarmos a provar a vida eterna agora. Provar a vida eterna agora. A vida eterna é algo que a gente pode fazer lá. Mas a vida eterna é algo que cristãos que são nova criatura, eles vivem agora. Eu chamo C.S. Lewis para conversar com a gente. C.S. Lewis diz algo muito gostoso. C.S. Lewis diz assim: cristãos devem todos os dias se lembrar. Cristãos devem se lembrar todos os dias de quem eles são. E o que o C.S. Lewis diz é o seguinte: seres humanos são como máquinas, mas não sabem. São programados e repetem coisas para fazer. E às vezes é tão sorrateiro coisas que chegam para a gente e rapidinho você se esquece. Quer ver uma coisa? Se eu tiver o GG aqui e a gente tem uma vida boa e tal, se eu parar de me encontrar com ele daqui a 5 anos, eu até lembro do GG. Mas você já viu isso? Vai ficar tão difícil lembrar daquele tempo, daquele momento. E aí o C.S. Lewis diz assim: é por isso que você tem que se lembrar sempre. E sabe do que você tem que se lembrar sempre? Que a vida eterna já começou para a gente. Já começou. Então, quando você olhar para os obstáculos da vida, meu irmão, em nome de Jesus, calma, calma. O nosso rei vive. Traz isso à sua memória o tempo todo. Calma, Jesus está governando, calma, calma. E aí uma segunda coisa e última aqui, ó. Tenha esperança, meu filho. Enche o seu coração de esperança, se lembra. Lembra do Jeremias, nas Lamentações, eu quero trazer a memória que me dá esperança. É isso. É isso que o C.S. Lewis está dizendo. Traz a sua memória sempre. Qual? Ei, Jesus Cristo venceu a morte. Ai, tá difícil, pastor, tô chorando. Ei, Jesus Cristo tá vivo. Ai, pastor, tá difícil, eu tô doente. Ei, Jesus Cristo tá vivo. Ai, pastor, tá doendo, tá demais, a carga tá pesada. Ei, Jesus Cristo vai voltar. Lembra desse negócio sempre. E é por isso que a gente vem cultuar toda semana. Pastor, o culto é o mesmo toda semana. E é para ser mesmo, porque é para você lembrar toda semana que é para adorar, que é para pedir perdão de pecado, que é para ser abastecido com o evangelho, que é para estar em comunidade. É para ser toda semana, que é para te lembrar, que é para você não se esquecer de quem é o Senhor, e não se esquecer que a vida eterna já começou e a gente vive com Ele. Não se esqueça disso. Então nos momentos que tiver o mar agitado, tá demais, ei, vai lá, o seu Deus é aquele que anda sobre as águas. Ei, nossa, pastor, que dias difíceis, família, problema e tal, meu coração, pecado e tal.
Olha só, não tem nada que Jesus não possa curar, não há o que Jesus não pode restaurar, não há quem Ele não pode salvar, não há o que Jesus não possa mudar. Traz a sua memória, briga com você mesmo. Tem um pedaço de Adão aí dentro que insiste em querer te levar para trás, mas tem um pedaço de Cristo, uma nova vida que irrompeu dentro de você. Dá voz a ela, porque ela está te trabalhando e trazendo a palavra para você. Vem para isso. Ouça a voz de Jesus, ouça a voz dele, porque ele vai te levar para a eternidade, mas você já começou a viver esse negócio agora. Viva, porque nós somos filhos de Deus, nós somos servos de Deus, nós somos filhos de um Deus altíssimo que governa o mundo pelo seu povo, que vai levar o seu povo para a eternidade, que há de voltar, meus irmãos. Tragam à memória esse negócio. É sobre isso que é o Evangelho, então não perca essa oportunidade de começar a viver agora a graça de Jesus, que Ele vai ministrar de uma maneira final. Irmão, eu agora sou chamado de Rômulo, mas eu sou o Rômulo, filho de Deus. Esse aqui é o Juliano, mas ele é o Juliano, filho de Deus. Essa aqui é a Aline, mas é a Aline, filha de Deus. Essa aqui é a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, mas ela é mais do que isso. Isso aqui é a noiva de Cristo. Somos nós, é o nosso novo nome. É quem nós somos agora. É isso que nós somos. Então não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Comece a viver esse negócio agora. É isso que Jesus está dizendo para eles. Vocês vão passar por uma provação muito difícil, mas olha só, não se esqueçam. Não se esqueçam, não se esqueça, meu irmão. Não se esqueça, eu quero terminar. E eu quero pedir que você gaste um tempo agora, por favor. Quero que você gaste um tempo pensando assim: quais obstáculos estão postos diante da gente? Quais obstáculos estão postos nas nossas vidas como comunidade, nas nossas vidas como pessoas, nas nossas vidas como maridos, como esposas? Quais são? Quais são esses obstáculos? E pede ao Senhor para que no meio desses obstáculos, o Senhor traga, meu irmão, oportunidades, especialmente essas que eu disse para vocês. Participar da missão, viver Jesus agora, se relacionar com Ele, que isso pulse dentro de você.